Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Já está inscrito no canal? Se não está, inscreva-se. É de graça. Ativa as notificações para o YouTube te avisar que chegou novo vídeo. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre um desaparecimento que aconteceu aqui no Brasil, tá? Em São Paulo. E foi um desaparecimento muito misterioso. Envolve muitas coisas e eu não vou entrar no mérito policial, né? Foi quem, não foi quem, tal. Não, eu vou contar a história. Ok? Vamos lá? Caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio. A revista Go Outside, ela elegeu como um dos maiores desaparecimentos do mundo, colocando este caso em terceiro lugar, tá bom? Este aqui é o Marco Aurélio, aos 15 anos, quando sumiu. Este daqui é o irmão gêmeo do Marco Aurélio. Ou seja, depois eu vou explicar o porquê que tá a foto dele aqui. Muito importante. Vamos lá. Um escoteiro desaparecido misteriosamente. Em 8 de junho de 1985, o líder do grupo, Juan Céspedes, juntamente com os escoteiros Osvaldo, Ricardo, Ramatiz e Marco Aurélio, foram fazer uma trilha ao Pico dos Marins, em São Paulo. Esse daqui, ó, é o Pico dos Marins. Marco Aurélio, né, que é o principal nesse caso, ele tinha 15 anos. Os outros, de idade entre 10 e 16, e o Juan, que era o líder, naturalmente, já era adulto. Marco Aurélio, ele estava muito feliz, pois assim que subisse e chegasse ao pico, ele seria graduado para escoteiro sênior. Na subida, o escoteiro Osvaldo, ele machucou o joelho, aparentemente uma torção, mas que o debilitou a continuar a caminhada. Já haviam passado pela base do acampamento. Então, como nesse dia Marco Aurélio era o sublíder do grupo, ele se ofereceu para descer na frente para pedir apoio, né, ajuda. Então, Juan, o chefe, deu a ele um pedaço de giz para que fosse marcado nas pedras o caminho, escrevendo o número 240, que era a identificação do grupo de escoteiros olivetanos. Um tempo depois de Marco Aurélio descer, foi improvisado uma maca e o grupo resolveu descer. Na terceira pedra era a última marcação feita por Marco Aurélio. E dali perceberam que ele desceu uma trilha para o lado esquerdo. Notaram que nessa pedra havia uma fenda e não conseguiriam ultrapassar com a maca por causa da fenda. Então, o Juan decidiu descer pela trilha da direita. Ele foi questionado pelo grupo. Como assim? Se Marco Aurélio desceu pela esquerda, por que você quer descer pela direita? Vamos por onde Marco Aurélio foi. Mas o que dizem é que neste momento o Juan, ele já estava perdido, tá? Porque para subir no Marins, não é que a subida seja complicada, mas tem que ter um guia, porque ali é muito fácil de se perder. Então, parece que o Juan já estava perdido e decidiu descer pela trilha da direita, contrária à de Marco Aurélio. Pois bem, e também disse
que mais abaixo haveria uma bifurcação. Então, daria no mesmo, tá bom? Porém, o combinado na subida, dias antes, Juan havia contratado um guia local, que era muito conhecido e era o senhor Afonso Xavier, que conhecia muito bem o local e cedeu um espaço para o grupo acampar, pois sua casa ficava na subida do Pico dos Marins. Então, o grupo, passou a noite anterior na subida na casa do senhor Afonso e quando foi de manhã, no momento da subida, o líder Juan dispensou o senhor Afonso. Por quê? Não se sabe. Então, como eu disse, o Oswaldo se machucou, Então eles subiram, o Oswaldo se machucou e Marco desceu na frente para pedir ajuda. Está aí, como dizem, o primeiro erro do líder Juan, pois o grupo não se separa, nunca. E também, nada plausível, deixar um garoto de 15 anos descer sozinho. Dizem que nesse momento da descida e escolha das trilhas, da direita ou da esquerda, o líder já estava perdido. Mas ele não queria transparecer isso para os garotos. Tanto que Juan estava perdido, pois demoraram 6 horas para chegar no acampamento e por lá passarem a noite. Na manhã seguinte, conseguiram chegar até a casa do senhor Afonso e esperavam encontrar Marco Aurélio. Mas não, o garoto aparentemente não passou por lá. E Juan não foi até o senhor Afonso perguntar se o Marco Aurélio apareceu. Então, todos foram para a cidade. Juan descansou por 1 hora e subiu o pico sozinho em busca de Marco Aurélio. Retornou depois de 5 horas sem sucesso. Naturalmente, todos ficaram preocupados e algumas pessoas foram para o pico para achar Marco Aurélio. Como o tempo estava passando e nada do garoto aparecer, o pai de Marco Aurélio, senhor Ivo, que tinha muitos conhecidos, acionou e foi posicionada uma das maiores equipes de busca do Brasil. Chegou até lá as Forças Armadas, o 5º BIL, o Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, com 180 soldados, o Centro de Operações Especiais, o COI, com 18 homens, tiveram também 6 alpinistas das Agulhas Negras, helicóptero da base da Escola de Especialistas da Aeronáutica e um avião que foi mandado pelo governador Franco. Também mateiros, guias e pessoas dispostas a ajudar na busca. Eram mais de 300 pessoas na busca. Veja bem, mais de 300 pessoas. A mobilização foi tão grande que até mesmo parapsicólogos sensitivos, videntes, participaram dos esforços. Após a segunda noite de buscas, próximo ao local que Marco Aurélio desapareceu, quem estava ali, entre as pessoas que estavam ajudando, ouviram o som de um grito, que foi seguido pelo som de um apito que vinha do mato. Marco Aurélio sempre usava um apito, como os escoteiros usam. Então, saíram correndo em direção ao matagal. Juan apitou esperando resposta, mas nada. Em seguida, viram luzes azuis que piscaram 3 vezes, sugerindo algo anormal. Mas o senhor Afonso, que também presenciou o fato, discordou deles. Disse que as luzes eram de casas que estavam distantes da região. No terceiro dia de buscas,
ocorreu um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins. E justamente nesse dia, 2 delegados iriam começar os trabalhos no caso. Foi questionado se o incêndio não foi proposital, visto que a investigação iria começar e, portanto, atrapalhar as buscas. Bom, se passaram 28 dias de buscas, porém sem sucesso. Equipes especializadas, helicóptero, mateiros, guias, voluntários, nada. Ninguém encontrou sequer um vestígio de Marco Aurélio. Um guia que ajudou nas buscas disse o seguinte: de tudo que é local que pudemos entrar, nós entramos. Se ele não foi encontrado, é porque não estava na área. Se estivesse lá, nós o teríamos encontrado. Bem plausível isso, né? Visto que havia muita gente e nada, nenhum vestígio do garoto. Bom, hipóteses do acontecido segundo especialistas, a polícia e outros. Primeiro, Juan era o líder. Teria sumido com Marco Aurélio. Será? Mas a família de Marco Aurélio tinha amizade e confiança em Juan. E os escoteiros também estavam a favor do líder. Não disseram nada que desfavorecesse, né, a conduta do Juan. Segunda hipótese, que Marco Aurélio aproveitou para fugir de casa. Mas ele não tinha motivos aparentes para fugir de casa. Por quê? Porque desde pequeno ele era muito querido por todos. Ele era brincalhão, era líder e representante de classe na escola, fazia parte de movimentos católicos e se formou em escoteiro. O relacionamento com a família e seu irmão gêmeo, Marco Antônio, eram excelentes. Inclusive, seu irmão gêmeo não subiu nessa escalada nesse dia porque ele estava doente. Terceira hipótese, que Marco Aurélio tenha sido atacado por animais. Mas especialistas dizem que naquela área próxima ao desaparecimento de Marco não havia vegetação e nem árvores frutíferas, o que não traz a proximidade de animais para a cadeia alimentar, e que somente um animal poderia ter atacado, que seria a jaguatirica. Porém, se ela tivesse atacado, isso deixaria rastros de sangue, ossos, roupas rasgadas e nada. Exatamente nada que pertencia a Marco Aurélio foi encontrado. Sequer um fio de cabelo foi encontrado. E também nenhum objeto. Quarta hipótese, perda de memória devido ao susto e à pressão psicológica em encontrar socorro, né? Em encontrar o socorro. Bom, mas também foi descartado. Por quê? Porque o Marco ele estava uniformizado e logo ele seria encontrado. Mesmo porque a divulgação, né, e a movimentação desse desaparecimento foi de grande proporção. Ali na cidade de Piquete estavam pessoas, reportagem, né? Então, assim, se ele tivesse perdido a memória e chegado até a cidade, certamente as pessoas daquela cidade iam ver o Marco Aurélio e ele estava uniformizado, né? Era bem característico. Então foi descartado. Quinta hipótese, abdução por alienígenas. Foi consultado diversos ufólogos e estudiosos. Eles foram consultados e deram a sua opinião. Disseram que apesar do pico
ter um forte poder magnético, pessoas terem ouvido o grito, avistado as luzes azuis, é uma hipótese a ser descartada. Por quê? Pois na abdução, o corpo é devolvido, seja qual de forma for, né? Vivo ou morto, tem a abdução, mas os ETs, né? Os extraterrestres, devolvem o corpo. E não foi devolvido. Agora, um fato bem intrigante. A mãe, né, passado um tempo, a mãe de Marco Aurélio procurou o Chico Xavier. Para quem não conhece o Chico Xavier, ele foi um espírita kardecista muito renomado no mundo todo. Mas ele era aqui do Brasil, de Uberaba, a cidade de Uberaba. Bom, no final da sessão com o Chico Xavier, ele foi dar um abraço na mãe de Marco Aurélio e disse para ela: a senhora vai me desculpar, mas eu só converso com desencarnados. Ou seja, Marco Aurélio então não estava morto. Aí arrepiei. Antes mesmo da ida da mãe de Marco Aurélio ir até o Chico Xavier, clarividentes afirmaram que não conseguiam ver Marco Aurélio morto. E seu irmão gêmeo, né? Ele também disse sentir até hoje que Marco Aurélio não está morto. As investigações oficiais foram encerradas após o arquivamento do caso em 8 de abril de 1990. Rodrigo Nunes Godoy, ele lançou 3 livros. Operação Marins foi fruto de muita pesquisa, entrevistas. Ele levou muito a sério os detalhes do caso, né? Ele reabriu o caso. Inclusive, constatou-se controvérsias das pessoas em depoimento. Então, nestes livros estão indagações, novas descobertas sobre o fato. Tá tudo nos livros, tá? Interessantíssimo. Eu não li, só li alguma resenha e pretendo até comprar estes livros, porque é um caso muito surpreendente. Vamos lá. Depois de 3 décadas, a família continua buscando Marco Aurélio. Acredita, assim, como boa parte das equipes de busca, que o escoteiro não se encontra na montanha, nem vivo, nem morto. O retrato atual do irmão, né, do Marco Aurélio, ele foi divulgado em cartaz em 2013, a partir de 2013, para ajudar nas investigações com a descrição do blog que a família mantém. Marco Aurélio deve estar hoje com 80 quilos, 1,70 m e 40 anos. Entre os sinais característicos estão estrabismo acentuado no olho esquerdo e uma cicatriz de cirurgia do abdômen. Então, gente, também é uma história, mas também, né, é uma divulgação, tá? Este daqui é o Marco Aurélio com seus 15 anos na época do sumiço. Este daqui é o irmão gêmeo do Marco Aurélio. Ou seja, Marco Aurélio, ó, vai estar parecido com este homem. Naturalmente, né, gente? Se alguém ver, identificar, contate, né, a família. Isso aqui foi na época do jornal, né? Colocou o desaparecimento do Marco Aurélio. Aqui foi uma parte da equipe de buscas. E aqui o Pico dos Marins. Bom, eu li só uma coisa que tem a ver com o caso, né? Eu li, assim, pouca coisa, tá? Eu não dei muita atenção, não, porque isso não era o foco. Mas eu li algumas coisas falando que
um filho adolescente do Sor Afonso, aquele que tinha a casa na base do pico, que o filho dele, após alguns anos, adolescente, também sumiu no Pico dos Marins. Ele foi fazer uma caminhada e sumiu, desapareceu como Marco Aurélio. Então, é muito surpreendente. Por quê? Marco Aurélio, ele conhecia não é que ele conhecia o caminho, mas ele tinha experiência de mata, ele já tinha 15 anos, ele já era escoteiro, ele sumiu sem deixar um rastro na montanha, porque as buscas foram intensas. Ninguém encontrou nada que indicasse que ali houvesse um corpo, né? Não tinham bichos que sobrevoaram o local, mas, em compensação, teve também a questão do incêndio, né? Acho que foi 2 dias após as buscas, houve um incêndio, né? Poderia apagar rastros, se bem que um dia antes também já tinham procurado. Então, assim, são muitos fatos, né, que levam ao mistério. Tem a questão da abdução, que viram as luzes azuis. É uma coisa diferente, né? Muitas coisas, né, gente? Vocês até gostaria que vocês comentassem, embora vocês não tenham o costume de comentar aqui, mas eu gostaria que vocês comentassem sobre essa questão. Lógico, todo mundo vai ter uma opinião sobre o suspeito. Eu tenho, porque eu li também algumas coisas que eu não vou colocar no vídeo, porque, como eu disse, o intuito não é investigação, não é descobrir o que aconteceu, e sim contar a história. Mas umas coisas que eu li me leva, assim, a uma pessoa, tá bom? Mas isso é uma opinião pessoal e, logicamente, não posso provar, então jamais vou dizer, mas vocês, né, como ouvintes, podem dar sim a opinião de vocês, e se vocês quiserem também pesquisarem um pouco mais, vocês vão entender, tá? Tem uma reportagem do Rodrigo, que foi o autor do livro, se não me engano, Operação Marins, parte 2 ou parte 3, ele conta algumas novidades do caso. Então, eu sugiro a vocês que assistem. É só procurar aí no YouTube que vocês vão achar. Bom, gostaram do vídeo? O que vocês acham? O que aconteceu? Teve alguma questão ufológica nesse caso? Deem sua opinião, tá bom? E se gostaram do vídeo, deixe o joinha. Não custa nada, é só dar um plim no joinha, tá bom? Aguardo vocês até o próximo vídeo. E o que eu desejo a vocês é, claro, de coração, que fiquem na paz.